Lucas 19, do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse então: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode sentar. Deixa eu falar um pouco do contexto de como essa palavra chegou no meu coração. Semana passada foi uma semana bem corrida, aniversário do nosso pastor, então tivemos festa na verdade foi de quarta a segunda, né? A gente sempre aí organizando, correria, mas foi uma bênção, tudo correu bem. Domingo foi aquele dia cheio de atividades, escola dominical 8h30, 10h30, manhã de celebração, à tarde eu fiz um casamento, à noite vim para o culto, cheguei em casa 11 horas e falei: agora eu vou dar uma descansadinha. Mas o telefone toca e alguém desesperado, membro da nossa igreja, disse: pastor, vem aqui, preciso que o senhor venha na minha casa, a minha filha tentou suicídio e nós precisamos da tua presença aqui. E fui lá, atendi, conversei com a pessoa, e uma coisa que ficou muito claro, né? A necessidade de coragem para enfrentar a vida hoje. Na conversa com aquela pessoa, tinha enfrentado alguns problemas nos seus relacionamentos, enfim. A gente sabe que quem tenta tirar a vida nunca quer tirar a vida. Pelo contrário, a pessoa quer viver, mas porque não consegue, então prefere morrer. E essa palavra ficou no meu coração: coragem para enfrentar a vida. Segunda-feira, já de manhã cedo, um dos obreiros mandou uma mensagem dizendo que também um adolescente que já tinha sido da nossa igreja, tinha tentado o suicídio, estava precisando de uma palavra. Na terça-feira, conversando com algumas pessoas desanimadas com alguns problemas da vida, e uma das pessoas chegou a dizer: pastor, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não aguento mais essa vida, esse sistema que a gente entrou, trabalhamos 10, 12, às vezes 14 horas todo dia, acordamos cedo, dormimos tarde, não temos tempo mais para os nossos filhos, não consigo criar os meus filhos da maneira que eu queria, o salário não dá para nada, é problema atrás de problema também nos relacionamentos, pressão das famílias. E de novo, o Espírito Santo falou ao meu coração: é preciso coragem para enfrentar a vida. E isso ficou remoendo no meu coração, fiquei pensando sobre isso, e o Senhor me deu a palavra. Aqui em Lucas nós vemos a história de um homem chamado Zaqueu. Morava nessa cidade de Jericó, uma cidade que estava debaixo de maldição há muitos anos, desde o tempo quando havia sido destruída, mas nesse tempo onde Jesus esteve na terra, era uma cidade famosa pelos bálsamos que de lá procediam, e Jesus chega também nessa cidade. Nós vemos 2 homens sendo muito abençoados pela presença de Jesus. Um era um cego, que vivia à beira do caminho,
E quando ouve falar que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar desesperadamente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus enxerga aquele homem, o ajuda, e também tinha esse outro homem. Um homem de uma situação muito diferente. A Bíblia diz que Zaqueu era rico, e provavelmente era um homem muito rico. Ele tinha se tornado chefe dos publicanos. Era um homem de pequena estatura, mas que conseguiu um posto importante. Já falei para os irmãos o que era publicano. Publicano, ela que era a pessoa que os romanos escolhiam, a maioria era romano, mas também em alguns lugares escolhiam judeu. Os romanos escolhiam aquela pessoa para cobrar os impostos dos povos que estavam estavam debaixo da autoridade do império, e esses homens, os publicanos, pegavam os impostos do povo e entregavam ao Império Romano. Às vezes também eles cometiam crimes, de roubo, de extorquir as pessoas. Isso era o que acontecia, e todo judeu odiava, mas odiava com o ódio mais intenso, os publicanos. Publicano era uma pessoa que ninguém queria por perto. Para você ter uma ideia, a gente poderia dizer que publicano naquela época era mais odiado do que a nossa presidenta é hoje no Brasil. Para você ter uma ideia do nível que era visto os publicanos. Ninguém gostava dos publicanos, e aqui nós vemos esse homem. Era um homem rico, um homem que tinha poder, um homem que estava no status, porque ele não era nenhum publicano, mas ele já se tornava o chefe dos publicanos. Só que era alguém que precisava de algo mais, alguém que precisava ter o encontro com Cristo. Eu, lendo a história hoje de Zaqueu, eu ficava imaginando como é que era a situação dessa família, as críticas que recebiam. Eu imagino a mulher de Zaqueu pegando o telefone e tentando achar na sua pequena lista de contatos uma amiga para poder dar uma passeada no shopping, e do outro lado a amiga dizendo: olha, acho que não vai ser legal sair contigo não, vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu fico imaginando os filhos de Zaqueu na escola, sozinho. Era o dono da bola, tinha a melhor chuteira, a melhor caneleira, o melhor uniforme, mas ninguém queria ele no time. Era mais ou menos assim. Uma família desestruturada, uma família que estava sendo agora, devido à escolha de Zaqueu e às extorsões que ele fazia no povo, era uma família que estava sendo prejudicada. E nós vemos que Zaqueu, ele ouve falar que Jesus está em Jericó, e ele vai correndo para ver Jesus. A multidão era grande, ele de pequena estatura não consegue ver nada. Então ele consegue enxergar uma árvore, e ele sobe naquela figueira brava. E lá ele fica esperando Jesus passar, imaginando quem seria esse Jesus que ele ouviu que sentava assim com as prostitutas e com os publicanos, que sentava com essa gente que ninguém queria por perto. Jesus sentava com eles. Então ele tinha no seu coração uma expectativa a respeito de Jesus. Quando Jesus chega perto de onde ele está, Jesus olha para cima e o chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. Naquele momento, Zaqueu entendeu algo que todos nós que vivemos em 2015, nesse mundo maluco, precisamos entender: que Jesus nos valoriza até mesmo quando a sociedade não nos valoriza. Jesus nos valoriza até mesmo quando a sociedade não nos valoriza. Você provavelmente já sentiu o que é ser valorizado, o que é ser querido, o que é ser amado. E é bem provável que você também já sentiu o que é ser desvalorizado. No mundo em que vivemos, mundo capitalista, se você tem algo para oferecer, você é valorizado. Se você não tem algo para oferecer, você não é valorizado. Ouse um dia sentar com os nossos idosos, e muitos deles você vai ver esse discurso: enquanto eu produzia, enquanto eu trabalhava, enquanto eu tinha algo para oferecer, eu era valorizado. Hoje, pastor, ninguém senta comigo, ninguém olha no meu olho, até mesmo às vezes dentro da família, vê apenas eu como alguém que dá gasto, alguém que não consegue produzir nada, e parece que muitos só estão esperando eu morrer para colocar a mão na herança.
Já ouvi muito esse discurso. É a sociedade que vivemos, uma sociedade que valoriza apenas esperando algo em troca. Mas Jesus, Ele nos enxerga e nos valoriza, não importa a situação que estamos, o que temos ou não para oferecer. Jesus se importa conosco e nos dá valor. Nós vemos nessa cidade, Jesus olhando para um mendigo cego que estava lá, na beira do caminho, se confundia com a poeira. Jesus enxerga ele e cura aquele homem. Eu lembro você que todo cego naquela época provavelmente era mendigo, porque era a única maneira dele sobreviver. Era muito escasso a alimentação, e uma pessoa que nascia cego ou ficava cego, ela dependia de esmola. Mas o pior era o rótulo social. Todas as pessoas que tinham doenças sérias naquela época eram vistas como pessoas amaldiçoadas, mas Jesus enxergou. Aquele que as pessoas viam como amaldiçoado, Jesus viu ali uma alma preciosa e muda a história daquele homem. E agora uma situação diferente, um homem rico, um homem que tinha tudo, um homem que estava bem fisicamente, mas tinha muitas feridas de alma, era excluído da sociedade, era rejeitado, tinha sua família numa situação delicada naquela sociedade. Jesus os enxerga e os valoriza. Hoje, nos nossos dias que vivemos, isso precisa estar muito claro na sua vida. Muitas vezes nós esquecemos do que acabamos de cantar aqui, enquanto ofertávamos. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. Diariamente vem setas, diariamente vem ciladas, diariamente vem palavras para entrar no coração, tentando tirar o seu valor, tentando tirar a sua identidade de filho de Deus, de criatura de Deus, alguém que tem valor para o Senhor. É diariamente isso. E se você não estiver muito ligado nisso, convicção de quem você é em Deus, um filtro nos seus ouvidos, você corre o risco de começar a acreditar nessas frases satânicas e diabólicas, e começar a acreditar que você não tem valor, que para a sua vida não tem mais jeito, que não há solução para o seu problema. Eu venho aqui lembrar você, para Deus você tem valor sim, você é especial sim, você é alguém amado por Ele, e não importa a situação que você está passando, Ele tem solução para a sua vida. Não esqueça jamais disso. Desde que meus filhos nasceram, praticamente todo dia eu os abençoo. Eu faço uma pergunta para eles, que alguns anos atrás, antes mesmo de ser pai, eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves. Eu pergunto para os meus filhos: meu filho, você nasceu para quê? E ele sabe dizer: eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para ser um vencedor. Por que eu faço questão de enfatizar isso todo dia? Porque já aconteceu muitas vezes, de lá na escola, chamarem ele de burro, dizer que ele não presta, dizer algumas coisas, e isso vai vir durante a vida toda, frases tentando tirar a identidade, quem ele realmente é para o Senhor, mas ele tem já a convicção, sabe para que veio ao mundo. O problema é às vezes quando nós ficamos grandes, nos afastamos do Pai e esquecemos que nós somos abençoados, nascemos para vencer e para Ele sempre temos valor. Nunca esqueça disso. Zaqueu entendeu, quando Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, chamou pelo nome. Você imagina isso, irmãos? Numa cidade onde aquela pessoa ela é indigna, repudiada, ninguém gosta, uma multidão seguindo Jesus devido aos milagres, todo mundo queria ver, muita gente. Jesus o conhecia pelo nome. Eu fico imaginando essa cena, sabe aqueles adolescentes apaixonados na escola? Geralmente tem lá, né, o bambambam da escola, ou a menina que todos acham bonita. É mais ou menos aquele mais envergonhado, mais indigno, receber um sorriso daquela menina e ela chamar ele pelo nome. Ele vai ficar todo feliz: ela sabe meu nome, nunca mais vai esquecer. Eu conheço uma história, não vou falar o nome, de um menino que ficou alguns dias sem lavar a mão porque a menina mais bonita da escola tinha tocado na mão dele. Eu fico imaginando Zaqueu: Jesus sabe meu nome. Jesus sabe o meu nome, é claro, já gerou muita expectativa e questionamentos aonde ele
descobriu o meu nome, como ele sabia, e Zaqueu começou a perceber que ali tinha alguém diferente, ali tinha alguém que se importava com ele. E daí Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ficar lá na sua casa. Irmãos, quando Zaqueu ouve isso, ele começa a entender que Jesus nos enche de coragem nos momentos onde nós mais precisamos. Nos momentos mais difíceis da vida, Jesus aparece para gerar coragem no seu coração. Qual era o momento mais difícil para Zaqueu? Está no meio da multidão. Todo mundo odiava ele, ninguém queria estar perto dele. Aqui, eu acredito que ele estava tão carente de algo que o Senhor podia dar para ele, que ele se coloca assim numa posição de risco. Ele se coloca no meio da multidão, correndo risco sim, de ser espancado, de ser agredido, de ser violentado, porque ele tinha feito muitas coisas erradas, mas ele queria ver tanto Jesus e vai lá para o seu momento mais difícil, no meio da multidão. E lá, Jesus olha para ele e valoriza Zaqueu, dizendo: eu quero ficar na sua casa. Ei, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele sempre nos encoraja quando precisamos. No momento da tempestade, quando Jesus está andando sobre as águas, todo mundo com medo, a frase de Jesus vai ser: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Paulo, já no fim da sua vida, estava preso, sendo questionado, inquirido, o Espírito Santo se revela para ele, quando ele está numa fortaleza, e diz: ei, Paulo, coragem, porque eu vou te dar força para você testemunhar lá em Roma, como você fez em Jerusalém. O Senhor, Ele está presente conosco nos momentos mais difíceis. Eu não sei qual a situação que você está passando, não sei o que realmente está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, as frases que você tem ouvido, a crise financeira que quem sabe chegou. Ei, eu tenho uma coisa para dizer para você: o Senhor se faz presente, e Ele diz: coragem, eu estou contigo, eu te tomo pela minha mão direita e te ajudo. Foi isso que Ele fez com Zaqueu. Disse: eu quero ficar na sua casa. Mostrou que para todos ali, Zaqueu tinha valor para ele, mas queria se relacionar com Zaqueu, porque alguém ir na casa de uma pessoa naquela época, sentar na mesa, era sinal de: eu quero ter uma aliança com essa pessoa. E Jesus foi à casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, eu fico imaginando, Zaqueu muito feliz por ter Jesus ali, pega a melhor comida, o filé mignon que estava reservado na geladeira, faz um churrascão. Lá fora, está todo mundo sentindo o cheiro do churrasco e murmurando. Jesus entrou na casa desse homem, Jesus foi comer na mesa dele, Jesus vai dormir ali na casa de Zaqueu. Eu imagino as pessoas todas indignadas. O versículo deixa claro ali, que as pessoas ficaram indignadas, se questionando como que Jesus estava se relacionando com um pecador. Mas a terceira verdade que nós vemos aqui, é que Jesus, aonde Ele chega, Ele dá uma nova perspectiva à existência humana. Zaqueu, antes de receber Jesus, era um cara que extorquia as pessoas. Era um cara muito preocupado apenas com dinheiro. Era alguém que queria apenas riqueza, riqueza, riqueza. Era alguém que procurava apenas encher o bolso, mas viu que isso não levou a nada. O coração estava vazio, a família prejudicada, casamento desestruturado. Ele não era amado por ninguém da sociedade. As escolhas dele tinham dado em nada. Mas Jesus chega e Jesus começa a restaurar todas as coisas. Eu acredito que no outro dia nós vamos ver as últimas frases de Zaqueu. Ele acorda empolgado, chama Jesus e diz: Jesus, a partir de hoje, toda a minha riqueza, eu estou dando pelo menos metade aos pobres. Eu vou ajudar a gente. Entendi que não adianta apenas eu ter as coisas, eu quero ajudar as pessoas. E a segunda coisa,
daquelas pessoas que eu extorqui, se eu fiz isso, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus vê que realmente aquela alegria não era apenas exterior, a alegria de receber Ele, mas mudanças estavam acontecendo no dia a dia, na vida de Zaqueu. E Jesus diz: hoje a salvação chegou nessa casa, e restaura a identidade dele, dizendo: porque este também é filho de Abraão, que era a coisa mais importante para o judeu. E Zaqueu não se sentia mais como descendente de Abraão. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O Senhor, Ele precisa mudar algumas coisas na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, para que as nossas expectativas de vida sejam conforme a dele. Nós colocamos o nosso foco, assim como Zaqueu, muitas vezes em coisas erradas. Nós corremos atrás de coisas que não têm valor eterno. Nós trabalhamos demais, nós ambicionamos muitos bens materiais, nós ambicionamos cargos, e muitas vezes o que nós recebemos da vida é isso. As pessoas nos resistem, nos rotulam, nos criticam, e o coração fica despedaçado. E nós precisamos ter o quê? Assim como Zaqueu, um encontro com o Senhor, um encontro de mudança, um encontro onde os ajustes das nossas estruturas precisam ser feitos, e a gente venha viver uma vida em abundância. Com Jesus é possível sim, viver emocionalmente bem nos dias de hoje. Com Jesus é possível sim, ter paz na correria dos dias de hoje. O pastor Cleito falou, eu nem tinha combinado com ele nada sobre a oração específica de hoje, insônia. Nós vivemos angustiados porque temos realmente tirado o Senhor do trono. Queremos às vezes nós mesmos colocar do trono e vivemos ansiosos, preocupados, não conseguimos dormir. Pastor Black foi grandemente usado por Deus na semana passada, falando sobre afiar o machado, afiar a oração, e nós esquecemos isso. Muitas coisas da nossa vida se resolvem de joelhos. Quantas vezes o Senhor tem me puxado a orelha, porque nós como pastores é o dia inteiro tentando resolver problemas das pessoas, e muitas vezes o Senhor diz: vai orar, vai orar. Quantos aconselhamentos poderiam ser muito mais rápido se nós tivéssemos passado mais tempo em oração? Coisas que o Senhor já trabalhou e tem trabalhado no meu coração. E na nossa vida é assim. Nós precisamos deixar o Senhor realmente entrar. Nós precisamos abrir mão do que nós tentamos conseguir, dos rótulos, dos títulos, entregar tudo ao Senhor, obedecer a palavra dEle e descansar. Irmãos, nós vivemos sim o risco de entrarmos na proposta do mundo. A proposta do mundo é tentar dar sentido à tua existência pelo que você tem, pelo que você pode, e não pelo que você é, e não por quem você é em Deus. Então nós precisamos o tempo todo estar trazendo isso em memória, o que é importante para nós, relacionamento com Deus, e ter a nossa família bem, amando os nossos filhos, os nossos cônjuges, e vivendo essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Porque senão nós vamos estar nessa situação, cansados de alma, e é o que nós vivemos hoje. Zaqueu tinha casa na praia também, tinha carro do ano, mas eu imagino ele lá na praia, também não conseguindo dormir, porque estava precisando de descanso de alma. E o nosso Jesus é o que diz: ei, está cansado, está oprimido, vinde a mim. Tira esse fardo, pega o meu é leve, esse eu levo para você. O que eu preciso fazer? Apenas confie que eu estou no controle de todas as coisas e conduzo a tua vida. Vamos ficar em pé? Jesus deu uma nova perspectiva de vida à existência de Zaqueu, e é isso que Ele tem para nós. Ei, o vinho que Jesus transformou, deram água e Jesus transformou em vinho. Eu acho fantástico quando o mestre de sala, aquele que era responsável pela organização da festa, ele prova o vinho que Jesus tinha transformado.
Ele chama os noivos e briga com os noivos, dizendo: gente, vocês não sabem a nossa tática aqui de Caná da Galileia para economizar? A gente sempre primeiro dá o melhor vinho. Quando o pessoal já está meio aéreo, daí dá o vinho inferior, eles nem percebem. Mas vocês fizeram o inverso. Vocês guardaram até agora, para o final da festa, o melhor vinho. Ele não sabia que aquele era a água que Jesus tinha transformado o vinho. O recado de Deus para nós é esse mesmo. Quando nós ouvimos a instrução dele, obedecemos, as coisas ficam muito melhores. Quando ele coloca a mão, o vinho que ele tem para nos oferecer é o melhor, é o de melhor qualidade. E eu quero nesse momento orar por você. Você que está cansado de alma. Você que também, assim como muitas pessoas que têm nos procurado, e às vezes nós mesmos, líderes eclesiásticos, temos vontade de chutar o balde também, o Senhor está oferecendo descanso. Eu quero que aonde você está, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você seja sincero com o Senhor. Sabe, uma coisa que nós vemos na vida de Zaqueu é a sinceridade. Ele recebe Jesus feliz, leva para casa, não se importando com o que os outros vão pensar. Você acredita mesmo nisso que Jesus falou de aliviar a nossa bagagem, aliviar o nosso fardo? Você acredita mesmo que a proposta dele de buscar o reino em primeiro lugar é o que gera a vida abundante? Se você acredita, eu quero que você nesse momento faça uma oração quebrantado, verdadeiro, mas abre o teu coração para o Senhor e fala: Senhor, olha, eu estou angustiado por causa disso, tenho buscado isso e não tem preenchido o vazio da minha alma. Seja sincero com o Senhor nesse momento, e depois nós vamos cantar Renova-me Novamente. Deus, hoje refletimos um pouquinho na história de Zaqueu e vimos, Senhor, que Zaqueu era um homem que, pela ótica da sociedade, estava super bem, porque tinha dinheiro, tinha uma excelente casa, tinha um excelente trabalho, mas o seu coração estava vazio. Tanto que ele se coloca numa posição de risco no meio de uma multidão, para poder buscar uma esperança em Ti. E assim como Tu enxergou, Zaqueu, enxerga, Senhor, os Teus filhos que estão aqui nesta noite. Em 2015, Senhor, nós reconhecemos que a vida sim, também está difícil, que a vida também está pesada, que a crise também chega para nós que somos cristãos, assim como faltou vinho naquela festa que Tu estava, Senhor. A crise chega para nós também, e nós precisamos do Teu toque, da Tua ajuda. Nós precisamos novamente, Senhor, que as nossas ideias estejam claras para tomarmos as decisões conforme o Teu querer. E nós fazemos o que Zaqueu fez, Senhor, com alegria nós recebemos e dizemos: entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, restaura a nossa identidade, mostra que nós temos valor, independente do que aquele parente falou de nós, que nos entristeceu, que machucou o nosso coração, independente, Senhor, do que o patrão falou, ou os colegas de trabalho falaram, independente, Senhor, do que a vizinhança tem pensado a nosso respeito, Senhor, nós queremos novamente entender e reconhecer que para Ti nós somos especiais, nós temos valor, que nós somos criaturas Tuas, feituras Tuas, feitos à imagem e à Tua semelhança, Senhor. Faça-nos entender isso a cada dia, que possamos realmente andar de cabeça erguida, sabendo que para Ti nós temos valor e que as nossas atitudes, Senhor, possam refletir a Tua glória. Assim como Zaqueu viu novas perspectivas de vida, percebeu que dinheiro não era tudo e se importou também com as pessoas, em ajudar o próximo e a mudar, Senhor, aquela cidade. Deus, nos dê novas perspectivas de vida. Tem pessoas nessa noite, Senhor, que estão realmente pensando que não há mais luz no fim do túnel, que não há mais saída. Mas nós, Senhor, no nosso desespero, corremos para os Teus braços, sabendo que Tu sempre está de braços abertos para nos acolher, nos lapidar e nos colocar no caminho certo. Senhor, a nossa oração é que Tu venha nos renovar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Dá um abraço em quem está aí do seu lado e diz: ei, o Senhor renova a sua vida.